Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós estamos estudando a revista Amor na Vida Cristã da classe de adolescentes. O título da lição de número 3 é Cristo nos ensinou a compaixão. A leitura bíblica em classe encontra em Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 13, e temos aqui a mensagem Isaías 53, 5, que diz: nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Professor, você tem 3 objetivos: a estar sempre atento em sala de aula para não perder o foco daquilo que deverá ser ensinado. Então, o primeiro objetivo, ressaltar que a cura era uma forma de Jesus demonstrar compaixão pelos doentes, elencar que Jesus Cristo exemplifica o modo como devemos exercitar a solidariedade e delinear que a oração pelos enfermos é um dever cristão. Então, nós devemos ensinar isto. Então, obviamente que os nossos alunos aprenderão estes pontos se o professor for fiel àquilo que está na sua revista. Então, o ponto aqui já, vamos descobrir que é uma introdução ao tema, tem uma pergunta. Você já parou para pensar no grande poder de Deus? O nosso Deus é poderoso, Ele realiza maravilhas, Ele é incrível, Ele pode fazer tudo acontecer conforme a sua vontade, Ele pode fazer o impossível acontecer se nós crermos. Nosso Deus entende o sofrimento humano e tem compaixão por nós. Aqui já ao fim deste ponto, nosso Deus entende o sofrimento humano e tem compaixão por nós. Ao observarmos os evangelhos, podemos perceber como Jesus tratou os doentes e também os necessitados. Jesus, ele tem misericórdia de nós. Isso está mais do que provado. Ele deu a sua vida por nós. Mas, além disso, ele quer nos curar. Ele quer nos dar vida, quer nos dar paz, quer nos dar alegria verdadeira. Ele tem compaixão de nós, porque nós não merecemos. É a compaixão do nosso Deus. Ele vê o nosso sofrimento. Jesus, vendo que nós estamos sofrendo, Ele intercede por nós, Ele nos ajuda, Ele está sempre ao nosso lado, sempre ao lado dos nossos alunos. Basta eles clamarem a Jesus de todo o seu coração e Jesus atenderá. Se eles forem fiéis, aguentarem, suportarem até o momento que Jesus vier com a resposta, nós devemos ensinar isso a eles, de serem dependentes do Senhor. Hora de aprender. Os evangelhos nos contam que Jesus realizou muitos milagres. Jesus fez muitos milagres. Quando nós lemos nos evangelhos, nós vemos as obras que Jesus fez. Onde Jesus passou, algo aconteceu e nós vemos muitas curas, muitas maravilhas, sinais. O nosso Senhor Jesus, Ele é sim um Pai compassivo. Ele cuida de nós, Ele tem compaixão por nós. Você sabe o que é a encarnação de Cristo? Cristo Jesus, Ele se encarnou. Ele, mesmo sendo Deus, mesmo estando na sua glória, Ele esteve aqui como homem. Por quê? Porque Ele nos amou, porque teve compaixão de nós. Nós estávamos perdidos em pecados. O salário do pecado é a morte. Até então é a morte, Era a morte para quem não confia no Senhor, no sacrifício de Cristo. Então é a morte. Mas aqueles que confessarem ao Senhor Jesus receberão vida eterna. Por isso o Senhor Jesus se encarnou, se fez como homem, esteve entre nós por compaixão a cada um de nós. É quando Jesus, sendo Deus, nasceu e viveu na terra em um corpo humano. Durante o seu ministério terreno, Jesus viajava com seus discípulos pelas cidades e curava muitos doentes. Isso mostra o quanto nosso Deus, o quanto nosso Senhor Jesus, Ele teve compaixão de nós e também tem muito para realizar através das nossas vidas, em nossas vidas e através de nossas vidas. Nós podemos ser canais de bênção. Os nossos adolescentes podem ser canal de bênçãos dentro dos seus lares, nas escolas, por onde passarem. O nosso Senhor Jesus é com eles. Eles precisam confiar nisso, precisam ter a convicção. E isso nós devemos passar. Nós que já entendemos um pouco mais, já temos uma maturidade. Isso é importante, porque muitas pessoas detêm sim o conhecimento, mas a maturidade faz muita diferença. A maturidade, porque somos experimentados, entendemos o poder de Jesus, entendemos o poder de Deus, o que Ele é capaz de realizar para abençoar os seus filhos. Então, nós temos o dever de passar isso adiante. Tópico 1. Jesus cura os doentes. Um dos milagres de cura aconteceu depois do ensino no Sermão do Monte, a respeito da compaixão. Jesus ali, ele fala exatamente sobre a compaixão e dá muitos outros ensinamentos ali, um manual mesmo para os discípulos ali no Sermão do Monte. E quando ele desce do monte, aparece um leproso, e esse leproso pediu a Jesus a cura, ou seja, ele queria ser curado, ele pediu. É um exemplo para todos nós que necessitamos de uma cura, ou de qualquer que seja o problema, para que ele nos dê a solução, devemos pedir ao Senhor. O que ele falou para Jesus? Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Ele tinha certeza que o Senhor poderia curá-lo. Ele sabia do poder de Jesus. A resposta de Jesus, então, foi a seguinte:
sim, eu quero, você está curado. Ou seja, isso demonstra o quanto o nosso Senhor Jesus quer realizar nas nossas vidas, nos abençoando, nos curando, nos dando a vitória, nos concedendo a paz, as virtudes, as bênçãos sobre as nossas vidas. Sim, eu quero, você está curado. Essas foram as palavras de Jesus. Quem é que não quer ser curado? Mas para ser curado, precisa pedir, precisa buscar. Esse leproso buscou e a resposta de Jesus foi imediatamente que sim, seja curado. É um exemplo para nós de como devemos proceder diante de circunstâncias como essa. 1.1. A cura de um empregado do oficial romano. Há outro milagre que aparece na sequência do Evangelho de Mateus. Ao entrar em Cafarnaum, Jesus se deparou com um oficial romano que lhe pediu pela cura do seu empregado. O oficial romano chegou até Jesus e pediu uma cura para o seu empregado. Veja bem que até um bom exemplo aqui, deste empregador que buscou pelo seu empregado. Ele foi até Jesus e a situação deste empregado era grave. Então o romano falou com Jesus que Jesus nem precisaria ir até lá, que nem precisaria, bastasse Jesus determinar que ele seria curado. Então Jesus fica admirado das palavras, da fé daquele homem, e com essa tamanha fé que havia, o Senhor Jesus respondeu: vá para casa, pois será feito como você crê. Ou seja, aqui é um exemplo maravilhoso de fé. Aqui nós temos vários exemplos, várias lições. Este homem intercedendo por alguém que ele se importava, que nem era às vezes um familiar ou uma pessoa tão próxima, era um empregado. Ele foi até Jesus pedindo a cura por este empregado. E nós vemos aqui a fé deste homem ao falar que se Jesus determinasse, aconteceria. E nós sabemos que se Jesus determinar, acontece. Nós cremos que o nosso Senhor Jesus tem o poder de realizar maravilhas. Eu creio, eu vou receber, você vai receber, nós receberemos, porque o Senhor Jesus tem cuidado de nós. 1.2, a cura do leproso. Observe que na primeira história, o leproso estava próximo de Jesus. Interessante que o leproso estava próximo de Jesus, mas o leproso, à época de Jesus, ele deveria ficar distante, justamente por causa da sua enfermidade ser contagiante, passar aos outros com uma certa facilidade. Então ele deveria estar distante e além do mais, ele era mal visto, mal quisto também pelas pessoas. Ninguém queria estar próximo ao leproso. Havia até lugares para os leprosos ficarem separados. Então o Senhor Jesus demonstrou uma compaixão imensa por este leproso. O Senhor Jesus curou ele ali próximo mesmo, estando próximo, o Senhor Jesus cura este leproso. Nesse caso, a cura ocorre pelo toque e pelas palavras do Senhor Jesus. Na outra situação, o doente estava longe, que na outra situação que nós acabamos de falar, deste empregador, quando o Senhor Jesus entra em Cafarnaum, ele fala, se o Senhor Jesus determinar, ele será curado. Então, aqui nós vemos que o nosso Senhor Jesus, ele cura tanto ele, pessoalmente, como curou ali, nos lugares que ele passava, e ele também cura à distância. E nós sabemos que Jesus, ele está vivo, ele está no céu, ele está lá, ele está no trono, ele está próximo, mas mesmo assim está próximo a nós. Então nós entendemos que o Senhor Jesus tem o poder de curar hoje também. Jesus cura como curou no passado, ele cura também em nossos dias, portanto não há impossível para Deus quando cremos e pedimos com fé. O nosso Deus é poderoso para fazer nas nossas vidas, ele já fez e fará muito mais. Nós cremos. 2. Ajudando os enfermos, compaixão. De acordo com a definição do dicionário Caldas Aulet, é o sentimento de pesar, pena, simpatia para com o sofrimento de outrem, associado ao desejo de confortá-lo, ajudá-lo. Ou seja, a compaixão é o desejo, quando nós temos a empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, não fazer ponderações, acusações, não. É se colocar de fato no lugar do outro e tentar entender o que essa pessoa está passando, isso associado ao desejo de confortá-lo, de entendê-lo, de ajudá-lo. Isto é compaixão. Em várias ocasiões, Jesus fez isso. Jesus, ele viu a dor das pessoas, se pôs no lugar e e teve compaixão. Teve compaixão e assim amou, demonstrou um sentimento de amor para os enfermos. 2.1, Jesus é o nosso modelo de como devemos viver. Sim, Jesus é o modelo para tudo na nossa vida. Jesus agia com compaixão em relação às pessoas doentes. Nós, como discípulos do Senhor, devemos seguir seu exemplo. É um assunto que podemos trazer em oração, pedir ao Espírito Santo que nos enche de compaixão para orar por aqueles que estão enfermos. Isso é maravilhoso. Se nós pudermos fazer isso,
se os nossos alunos também puderem orar pelas pessoas que se encontram enfermas, tenho certeza que Deus fará maravilhas. Nós temos essa certeza porque Jesus tem o poder de curar e Ele quer curar. É isso que nós estamos aprendendo, né? É isso que os nossos alunos aprenderão. Ele quer curar, Jesus quer mudar a história. Mas é preciso que, primeiramente, a pessoa se disponha em buscar. Segundo, ou primeiramente, ou junto, né? Junto ou primeiro, é necessário que tenha fé, que busque, e quem vai buscar certamente terá fé, né? Porque se não tiver fé não vai buscar. Então que busque, que tenha fé. A fé também é interessante, né? É importante ressaltar a questão da fé, porque poderá haver momentos em que teremos que esperar, aguardar um tempo. Então esta é a questão, né? Quando eu falo da fé, buscando, mas tendo fé, é exatamente esse ponto, porque pode ser que eu orando hoje, o Senhor resolva o meu problema hoje, me cure hoje, mas pode ser que Ele venha me curar mês que vem, ano que vem. O importante é que nós tenhamos fé e também saibamos esperar. Interessante informação aqui, né, do escritor, é que nós possamos entender isso e orar para que o Espírito Santo do Senhor nos encha, e assim nós possamos ter autoridade, coragem, disposição para orar pelas pessoas, pelos enfermos. Alguns casos de pessoas que ajudaram enfermos, nós lemos, né, em vários nos evangelhos, nós podemos ver os amigos daquele paralítico, né, que levaram ele até Jesus, o centurião mesmo, né, que apresenta o empregado que estava enfermo, Jairo, que vai até Jesus intercedendo por sua filha. E temos também a mulher Ciro-Fenícia. Temos vários exemplos no Novo Testamento de pessoas que foram até Jesus, de pessoas também que demonstraram compaixão. A compaixão de Jesus é para refletir em nós também. O que Jesus fez é um exemplo para que nós possamos fazer também. João 13,15, Jesus disse: porque eu vos dei o exemplo, assim como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus deixa bem claro, Ele é o espelho, Ele é o exemplo para todos nós. 2.2, o paralítico de Cafarnaum. Um certo dia Jesus estava pregando numa casa em Cafarnaum. O Evangelho de Marcos nos conta que 4 homens levaram um paralítico até a casa onde Jesus estava. Como havia muita gente em volta de Jesus, não conseguiram se aproximar. Então esses 4 homens, eles levaram esse paralítico até Jesus, mas a casa estava cheia e eles não conseguiram entrar pela porta. Então eles, mesmo assim, insistindo e sendo também, tendo compaixão também por este paralítico, eles fizeram um buraco no telhado e desceram este homem onde Jesus estava. Veja bem a ousadia destes homens. Para fazer algo para as pessoas, muitas das vezes nós precisamos ter ousadia, coragem, determinação, mesmo sabendo que não entendendo qual será o resultado desta ação, mas é importante que nós possamos agir, possamos ter misericórdia, possamos amar o nosso irmão de uma forma que tenhamos a ação, não somente amar por palavras. Tiago fala, né, da questão das obras. O cristão, ele salva em Cristo, ele fará obras boas também. Então isto é necessário para todos nós e temos isso em mente. Os nossos alunos tenham isso em mente, pratique isso hoje, cresça praticando isso também, e com certeza serão grandemente abençoados por Deus. Então esses homens fizeram este buraco no telhado. Jesus disse para aquele paralítico: levanta-te, pega a sua cama e vá para casa. Veja bem, Jesus agiu. Jesus, ele quer curar, mas é preciso buscar. Esses 4 homens buscaram pelo seu amigo. Certamente o paralítico, eles tiveram misericórdia desse paralítico e insistiram. Foram à porta, a porta estava cheia, a casa estava cheia. Eles falaram: mas nós não podemos sair daqui sem que esse paralítico tenha um encontro com Jesus. Então eles persistiram, e isso diz muito para nós, da persistência, de continuarmos, de confiarmos no Senhor. Marcos nos conta que Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu que aqueles homens eles tinham fé, eles confiavam, com certeza que ele sabia que aquele paralítico poderia sair dali curado. Então eles insistiram. Nós também temos certeza do que Jesus pode fazer, por isso que devemos insistir. Eles sabiam onde o mestre estaria e não pouparam esforços para carregar o amigo até Jesus. Agir com compaixão exige de nós uma atitude de amor e compromisso com a pessoa. Muitas das vezes precisaremos dedicar um pouco do nosso tempo para ajudar as pessoas, visitando, buscando ajuda também, buscando mais ajuda, muitas das vezes indo a hospitais, visitando os enfermos ou aos lares, orando. É necessário dispormos do nosso tempo. A ação para que algo mais aconteça. Então nós precisamos estar sempre prontos para realizar esta obra maravilhosa que o Senhor, veja bem, que o Senhor nos encarregou
nos encarregou. O Senhor Jesus cura, Ele restaura, mas é necessário um canal de bênçãos. Muitas das vezes as pessoas, quando estão nessas situações de enfermidade, elas estão desesperadas e muitas das vezes não conseguem ter um contato com o Senhor Jesus, não conseguem buscar porque estão sofrendo tanto, ou também porque não têm um entendimento ainda, ou porque não foram transformados, não conhecem a palavra ainda por inteiro, ou por inteiro, não vou dizer por inteiro, mas não tem uma maturidade, né, para entender, para encarar aquela situação. Por isso a importância da igreja estar reunida, como diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, para não deixar de congregar. Ou seja, como que eu vou ajudar meu irmão se eu estiver distante dele? Não tem como eu ser desigrejado e apoiar o meu irmão. E se eu estou na igreja, eu também tenho papel com aquela comunidade, né? Eu tenho um papel com aquela comunidade ali reunida, eu tenho, e eu preciso realizar aquilo que o Senhor espera de mim. 3. Orando pelos enfermos. Tiago recomenda em sua carta que podemos chamar a liderança da igreja para ungir pessoas enfermas e orar por elas em nome de Jesus. A liderança da igreja é responsável por buscar, por orar, saber, entender a necessidade da igreja e trabalhar em prol disso. Entender para poder agir, não para poder se omitir. A liderança tem um papel, tem algo, né, que o Senhor colocou em suas mãos também para realizar. Obviamente que todos nós podemos também ajudar da mesma forma. Só que a liderança, para que serve a liderança? Para puxar a fila, para estar na frente, né, para ser linha de frente. Então a liderança tem que estar atenta às necessidades da igreja e também aquilo que fomos, como podemos dizer, que nós fomos designados a realizar. Então, entendendo o meu papel e realizando em nome do Senhor, dando o nosso melhor a Ele. Orando pelos enfermos é o 3.1, devemos interceder continuamente pelas pessoas enfermas. Sim, continuamente. Esse aqui, realmente, essa palavra marcou muito o meu ser. A partir do momento que eu estudei essa lição, a gente sempre ora, né, pelos irmãos que estão enfermos, mas aqui a lição fala assim, que nós poderíamos dedicar sempre minutos do nosso dia para orar por aqueles que estão no hospital ou se recuperando em casa. A importância, né, de nós entendermos, sabemos os pedidos de oração e não só ficar por aquele momento quando as pessoas nos pedem oração, nós tirarmos um momento da nossa vida e vivermos isso de uma forma prática, de uma forma que, confiando que o Senhor pode fazer o milagre, que o Senhor poderá dar uma paz, num momento de angústia às pessoas. Isso é realmente maravilhoso e nós entendemos também que isso é tão importante, né, quando o crente ora pelo outro, porque eu vejo isso, muitas pessoas sendo abençoadas justamente por realizarem essas práticas, de orarem pelo seu irmão. Quando ora pelo irmão, e o Senhor abençoando o seu lar. Quando se preocupa em abraçar aqueles necessitados, o Senhor derrama a bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre os nossos projetos. É exatamente isso, né? A importância disso, que o nosso Deus, Ele nos amou, Ele não foi egoísta. O Senhor Jesus não foi egoísta. O Senhor Jesus não precisava morrer naquela cruz por nós. Não, Ele não errou. Quem errou fomos nós que erramos, mas Ele deu a sua vida por nós. Isso mostra o quanto Ele nos ama. E egoísmo não faz parte, né, da essência do nosso Deus, da essência de Jesus Cristo, e não deve fazer também parte da nossa essência, da essência dos nossos alunos. Portanto, devemos ter compaixão de cada um dos que estão próximos a nós, inclusive orando, intercedendo por eles. Fé ao orarmos é o 3.2, às vezes pode ser você a pessoa enferma, e as histórias dos evangelhos também ensinam como fazer nesse caso. O que eu devo fazer quando estou enfermo? Fé no Todo-Poderoso, confiar no Senhor. Se porventura houver algum aluno enfermo em sua sala de aula, professor, ore por ele, se for no tópico aqui, no final do tópico, ou se for no final da aula, ou se for no começo, mas ore e mostre para eles o que Jesus pode fazer. Ore, busque o Senhor, mostrando, né, demonstrando que nós praticamos isso, que não somente ensinamos, mas que praticamos, que vivemos isso, a realidade. É necessário nós estarmos cada vez mais convictos daquilo que o Senhor Jesus pode fazer nas nossas vidas, na vida dos nossos alunos. Não fique com vergonha. Essa é uma informação, essa é uma dica para todos nós, né? Não ter vergonha, pedir ajuda em oração às pessoas ao seu redor. Caso seja um tratamento, ore para que Deus ilumine os médicos, o diagnóstico, a prescrição do médico também é importante. Importante é que o crente sempre ore, e mesmo em todas essas circunstâncias difíceis, ele deve ser grato ao Senhor. É importante agradecer a Deus. Glórias a Deus. Mesmo sabendo que as lutas são duras, são difíceis,
que as batalhas são travadas, mas nós passamos por ela dando glória. Não é murmurando, não é reclamando, não é apontando culpados. Não, é marchando, indo adiante, sabendo do poder do nosso Deus, daquilo que Jesus pode fazer. Esta palavra é para todos nós. É uma palavra que Deus tem para nós, que tem também para os nossos alunos em sala de aula. Deus é poderoso para fazer. Deus pode realizar coisas incríveis através da vida de cada um deles. Nós cremos, sabemos, confiamos e nós receberemos, porque Jesus já venceu por nós. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu preparei uma dinâmica, acho que 2 dinâmicas aqui, porque elas são bem simples. E aí o professor escolhe qual fica melhor para se adaptar em sala de aula, mas elas são bem reflexivas. É muito importante. A primeira é no lugar do outro. O objetivo é desenvolver empatia e compaixão. Os materiais, pedaços de papéis e canetas. Como fazer? Distribua um papel para cada aluno e peça que escreva uma situação difícil que já viveram. Por exemplo, me senti sozinho. Outro exemplo, fui injustiçado. Perdi alguém querido. Então dobra os papéis agora, depois que eles escreveram, e coloque em uma caixa. Cada um pega um papel, sem saber de quem é, não pode saber de quem é, e nesse caso ele lê em voz alta. O grupo deve comentar o que poderiam fazer para demonstrar compaixão com quem passa por isso. Por exemplo, perdi um familiar. Como eu posso ter compaixão deste irmão? Como eu posso? Ou seja, eu posso consolá-lo, eu posso orar por ele, posso chamar ele para tomar um café lá na minha casa, beber um refrigerante, abraçar esta pessoa em um momento difícil de sua vida. Explique ao final que a compaixão é mais do que sentir pena, é se colocar no lugar do outro e agir com amor, como Jesus fez. O versículo de apoio, então, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2,5. Dinâmica de número 2, palavras que curam. Objetivo, mostrar como palavras compassivas podem transformar situações. Tempo, 10 a 15 minutos. Materiais, cartões com frases. Como fazer? Escreva frases negativas. Em alguns cartões, você não consegue dar certo, por exemplo, você não consegue nada certo. Outro exemplo, ninguém liga para você. Entregue a um grupo de voluntários e peça que transforme essas frases em respostas compassivas e encorajadoras. Eu acredito em você e posso te ajudar a melhorar. Aquela frase negativa será transformada em algo positivo. Depois reflita sobre o poder das palavras compassivas, das palavras boas. Conclusão, uma palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Provérbios 25:11. E que Deus continue abençoando o amado irmão. Eu oro a Deus que Ele te dê forças, que te ajude a passar por todas as dificuldades e lutas que muitas vezes muitos de nós, muitos dos irmãos têm passado, mas que Deus dará vitória a vocês. Persista no trabalho que o Senhor colocou em suas mãos. Saiba que se Ele colocou é porque Ele sabe do que é capaz, do que você pode fazer, que você pode fazer aquilo que é a vontade dEle e Ele te capacitará para mais. Que em nome de Jesus seja abençoado todos nós, todos os irmãos. Amém.